A palavra de Deus aqui, fazermos uma reflexão. Culto de missões hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler primeiro o capítulo 8, versículo 1. Depois nós vamos continuar no capítulo 11, versículo 19 em diante. Capítulo 8. Irmãos, quando vocês andam aqui em Colina e vocês veem as pessoas mergulhadas na idolatria, no caos, vocês não sentem nada? O desejo de trazer essas pessoas para a igreja? Quando vocês ficam sabendo que pessoas morrem como morreu hoje, sem ouvir o evangelho, não sei se ouviu, ou pelo menos não houve decisão, né? Vocês não sentem nada no coração? Não dá uma... Vocês não sentem assim, pelo menos não ficam frustrados de saber que a gente poderia ter ganho aquela pessoa e não ganhou? O que vocês sentem no momento desse? Fulano morreu sem salvação, sem ouvir o evangelho, sem estar firme na igreja. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. No capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, versículo 1 e 2 diz assim: também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então esse texto aqui, irmãos, a continuação dele está no capítulo 11, versículo 19. Do capítulo 8, a continuação do texto não está no versículo 2 do capítulo 8, está no capítulo 11, versículo 19. Vamos ler até o 30. Capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande, como que está aí na sua Bíblia? Número, creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém? Irmãos, aqui um texto falando sobre missões.
evangelismo, missões. O capítulo 8 que nós lemos está tratando sobre a morte de Estevão. E a Bíblia diz lá no texto que nós lemos que Saulo, que ainda não era convertido ao cristianismo, era um judeu, ele consentiu na morte de Estevão. Saulo foi um dos que participaram efetivamente para que Estevão fosse morto. E do capítulo 8 para o capítulo 11, passaram-se aproximadamente 6 anos. A perseguição que houve lá, ela foi intensa, e isso fez com que muitos fossem dispersos para outros lugares. E a Bíblia diz que esses que foram dispersos, eles não pregaram o evangelho, né? Eles foram dispersos, perseguidos por causa de Estevão, por causa do acontecimento do capítulo 8. E a Bíblia diz que eles não anunciaram o evangelho a ninguém, senão aos judeus. Por que eles não anunciaram a outras pessoas? Porque eles tinham um conceito equivocado de que só os judeus poderiam ser salvos. E eles entendiam assim, que se por acaso alguém que fosse gentio quisesse a salvação, ele deveria ir para lá no meio dos judeus e se converter ao judaísmo primeiro, ser circuncidado, guardar o sábado, para depois ser cristão. E é claro que eles estavam equivocados, e isso aqui abre para nós um ensino de que nós precisamos, eu já falei isso aqui algumas vezes, acreditar que qualquer pessoa pode ser salvo. Qualquer pessoa, independentemente de quem ele seja, ou de que vida ele leve, ou de que maneira ele ande aí na sociedade, né? Isso aqui é aquilo que nós acabamos de falar aqui agora. A pessoa está lá fora e ela não vem ao evangelho sozinha, ela precisa ouvir a pregação do evangelho. Aí sim, o Espírito Santo vai acionar os mecanismos necessários para que essa pessoa, Júlio, ele possa decidir se ele quer ou não. Você sabia que nessa parte que eu falei aqui, depravação total, nós arminianos e os calvinistas convergem? Eles também creem na depravação total, só que eles não creem que quando a mensagem é pregada, a pessoa pode resistir à graça. Nós cremos que pode. A pessoa quer ou não vir, ela tem, no momento que ela ouve o evangelho, aí o livre-arbítrio dela é acionado, ela pode querer ou não. Mas nós acreditamos, irmãos, que qualquer pessoa pode ser salva, independente de quem ele seja. Por mais vil pecador, por mais terrível, ainda que ele esteja lá dentro de um presídio, guardado lá, porque ele violou, transgrediu as leis da sociedade, mas se o evangelho chegar nos ouvidos dele, a boa notícia, e ele quiser ser salvo, e ele der crédito, ele pode alcançar a salvação. Ou então nós estaremos restringindo a pregação do evangelho para alguns, né? Aqueles que nós simpatizamos talvez, e o evangelho não é isso. O evangelho é para todo aquele que crê. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então aqui tinha um outro problema também. Além deles acreditarem que só os judeus, Danilo, podiam ser salvos, tinha o problema do idioma, da língua que eles falavam. Porque quando a Bíblia fala gregos aqui, que são gentios, a Bíblia está falando do mundo helenizado. O que é o mundo helenizado? São os gregos, a cultura e a religião grega, que foi disseminada por Alexandre o Grande, a partir do Império Grego Macedônio. O Império Romano, por exemplo, estava impregnado com a cultura e a religião grega. Isso é chamado gregos helenistas, helenista, por causa de Alexandre. Aqui está falando da cidade de Antioquia, nós vamos ler daqui a pouco, já lemos. A cidade de Antioquia da Síria,
porque eram duas Antioquias, tinha uma na Psídia também. A da Síria era considerada a terceira cidade mais importante dessa época aqui, depois de Roma e de Alexandria no Egito. Alexandria chamava Alexandria, vocês acham por quê? Por causa de Alexandre. Quando ele chegava num lugar, ele estabelecia ali, ele dominava aquele lugar, ele já estabelecia uma cidade ali com o nome de Alexandria. No mundo antigo, Alexandria tinha a segunda maior biblioteca de todos os tempos. Ela tinha aproximadamente 200 mil títulos. Os irmãos já viram uma biblioteca com 200 mil livros? Hoje, eu nem sei se tem, né? Hoje, naquele tempo tinha. Então, o que eles fizeram? Foram evangelizar os judeus. E depois também, a partir do ano 150, muito depois disso daqui, começaram a surgir as primeiras traduções, né, dos manuscritos na língua siríaca, que é um dialeto que provém do aramaico, para que as pessoas que eram gentios pudessem entender aquilo que estava sendo pregado para eles. Os escritos, a Bíblia, o Novo Testamento, começou a ser traduzido a partir do ano 150 na língua siríaca, que é um dialeto que vem do aramaico. O aramaico eu já expliquei para os irmãos que é um primo do hebraico. Então, irmãos, nesse caso aqui, eles estão aqui agora evangelizando só os judeus, porque eles entendiam que a palavra deveria ser pregada só aos judeus. No versículo 20, a Bíblia diz que havia alguns varões de Chipre. O próprio Barnabé era de Chipre. Chipre não é uma cidade judia. Chipre é uma cidade gentílica. Ainda existe até hoje o país Chipre. Só que Barnabé, ele era, segundo o que a Bíblia nos ensina, no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 36 e 37, por ali, a Bíblia vai nos ensinar que Barnabé era da cidade de Chipre, mas ele era um levita, da tribo de Levi. Ele era judeu, foi instruído em Jerusalém, mas nasceu em Chipre, uma cidade gentílica. E aqui a Bíblia diz no versículo 20, que havia pessoas de Chipre, de Cirene. Os irmãos sabem onde é Cirene? Cirene é na Etiópia. Aquele Simão Cirineu, que carregou a cruz com Jesus, ele era um etíope. Era do mesmo lugar desse eunuco, que era o tesoureiro da rainha de Candace. Quando vocês lêem Cirene na Bíblia, está falando de um lugar da Etiópia, no continente africano. Então, como havia pessoas ali que entendiam o dialeto, o idioma que essas pessoas falavam, os gentios, a Bíblia diz que eles, entrando em Antioquia, começaram a falar para os gregos, anunciando quem? O Senhor Jesus. O segredo é esse: anunciar a Jesus. Nós não fomos chamados para anunciar a placa que está aí fora. Devemos respeitar ela, e eu já ensinei para os irmãos que é importante, mas a notícia do Evangelho deve estar fundamentada em Jesus Cristo. É Ele que é o Senhor, Ele que salva. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Esses são os 4 pilares do movimento pentecostal. O que é que a Bíblia diz, irmãos, em Apocalipse 19:13? Se puder até projetar ali, fazendo um favor. Porque eu estou falando isso para vocês, que nós temos que anunciar Jesus. Não tem segredo. Quando for falar com alguém, fale a respeito de Jesus. Você conhece Jesus? Você precisa conhecer Ele. Se alguém disser, não, mas eu já conheço Ele, eu já tenho. Você é discípulo dEle? Eu vou te explicar como que você deve fazer para você ser discípulo desse Jesus. Basta falar de Jesus, porque quando ele ouvir a mensagem do Evangelho, trazendo notícias sobre Jesus, o Espírito Santo vai tocar nele, e se ele crer, irmãos, na mensagem, e aceitar, no próximo culto ele vai estar aqui. Eu tenho feito isso, mas não veio ainda, mas qualquer hora pode vir. Não podemos parar. Se Jesus colocar alguma pessoa no teu caminho, fale de Jesus para ela. Olha lá, estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é, na tradução de vocês aí, está escrita a palavra de Deus. A palavra de Deus, o verbo de Deus. Significa o quê?
que Jesus é a palavra. Tem que anunciar a palavra, Jesus, anunciar para os vizinhos, anunciar para alguém que você conhece, anunciar para alguém. Não adianta, irmãos, por isso que eu bato nessa tecla. Nós oramos para as pessoas, oramos, mas temos falado de Jesus, temos anunciado Jesus para eles, para que eles entendam que a oração, ela tem o seu efeito, mas Jesus é quem salva, Jesus é quem pode mostrar o caminho para que ela entenda que há um plano de salvação a ser alcançado. Olha aqui, versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, irmãos, eu só tenho que entender uma coisa, irmã Maria Amélia: o número também é importante. Ah, não, mas porque eu já ouvi até pastores dizer assim: não, o que importa é a qualidade, não a quantidade. Mas é necessário ter uma quantidade com qualidade, porque na medida que a igreja ela vai se avolumando, qual é a probabilidade dessa igreja crescer? Muito maior, porque tem mais pessoas para trabalhar, tem mais pessoas para orar, tem mais pessoas para participar do círculo de oração, para participar, ser músico, mais pessoas para poder ser líderes, ter grupos na igreja. E aí, irmãos, isso é como uma cadeia. Um vai falando para o outro, e o outro encontra o outro. Você já conhece a minha igreja? Não, ainda não. Faz uma visita lá, porque Jesus está fazendo grandes coisas, está acontecendo um avivamento lá, e nós queremos que aconteça aqui. Vai lá na igreja que você vai ouvir uma palavra lá, para a tua necessidade, aquilo que você precisa ouvir mesmo, e Jesus pode fazer uma obra na tua vida, e a pessoa vai vir aqui, e eu tenho certeza que essa pessoa será convencida pelo Espírito Santo, não pela nossa igreja, não pelo pastor que está aqui, não pelas frases de efeito, mas pelo Evangelho, porque não são mensagens filosóficas, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. A resposta que o ser humano precisa ter é a palavra de Deus. Quem é que convenceu? Quem é que convenceu você, Júlia e Andréia? Foi eu. Deus. Quem é que convenceu, irmãos? E consegui trazer a pessoa aqui. Já vários irmãos trouxeram pessoas aqui. Tem uma moça que ela não está vindo aqui, que acho que ela está doente, mas a Tatiane convidou ela, e ela veio, primeira vez. Está no horário, né? Aí depois ela veio de novo, e aí um dia ela falou ali na porta para mim, eu falei: vem sempre. E ela disse: não, pastor, eu vou vir, mas é porque a palavra é boa. Ela falou: se essa palavra fosse minha, irmãos, podia esquecer, porque essa moça não seria convencida, e nós temos que orar por ela, para que ela volte de novo, e que ela ouça essa palavra, e essa palavra ache guarida mesmo no coração dela, para que ela se decida. E assim são as famílias, os parentes nossos, todos eles, vai chegar um momento que essa mensagem vai achar guarida no coração deles. É porque às vezes eles se endurecem, eles podem, quando a mensagem é pregada, o Espírito Santo toca, ele pode se endurecer. Isso é sério. Agora os irmãos sabem pensar comigo aqui, no versículo 21, a Bíblia diz que eles se converteram ao Senhor. Que conversão vocês acham que é essa? No versículo 21, a Bíblia diz que a mão do Senhor era com eles, e um grande número se converteu. A Bíblia não está falando aqui apenas de conversão, por exemplo, de pessoas que estavam totalmente perdidas lá no mundo e vieram. A Bíblia está falando de pessoas que eram judeus da lei e se converteram ao cristianismo. O que significa isso? Que a mensagem do Evangelho, ela foi tão poderosa, que aquela pessoa conseguiu se desvincular de uma lei. Isso não era fácil. Para você ganhar um árabe, um judeu, não é fácil, irmãos. Isso é muito difícil. É muito mais difícil do que ganhar alguém que está aí fora, que nem religião tem. Mas eles foram tocados, porque a mensagem foi tão poderosa, a mensagem foi tão convincente, a mensagem tinha tanta unção, era ungida,
que tocava neles grande número, e eles eram convencidos e vinham. Nós precisamos que isso aconteça aqui em Colina, urgente. Ou se vocês falarem assim: pastor, nós não cremos mais que isso vai acontecer aqui em Colina, e também, eu acho que nós já chegamos no limite aqui. Se vocês falarem isso para mim, assim mesmo ainda não vou desistir. Vocês pensou que eu ia falar que ia desistir, né? Uma pegadinha agora. Assim mesmo eu não vou desistir, porque eu creio que essa mensagem, ela é viva. Essa mensagem é real. Aliás, deixa eu perguntar aqui para vocês: por que vocês estão aqui na igreja? Porque vocês ouviram essa mensagem há algum tempo. Algum dia atrás, anos atrás, alguns mais, outros menos, alguém pregou a mensagem do Evangelho para vocês, e vocês creram nessa mensagem. Senão vocês também não estariam aqui. E essa mensagem, ela é tão poderosa, que ela consegue não só trazer a pessoa, mas aquele que é impactado por essa mensagem mesmo e crê, ele consegue permanecer. É a graça, além da graça preveniente, preventiva, é a graça subsequente. Ela vai dando capacidade da pessoa, mesmo nas lutas, nas dificuldades, ela permanecer e continuar firme com o Senhor. Observe o versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram até Antioquia, quem? Barnabé. Irmãos, a palavra enviado aqui significa missionário. A igreja enviou o missionário para fazer a missão da igreja. Barnabé, que se chamava José, na verdade, que ele foi chamado pelos apóstolos, um cognome de Barnabé. Você sabe o que significa a palavra Barnabé? Filho da consolação, ou filho da exortação. Exortação aqui tem o parecer, a conotação de consolar a pessoa. Exortar aqui é consolar, com aquela palavra de consolação. E ele estava em Jerusalém, a fama chegou. Irmãos, que Deus tenha misericórdia, que a fama que as pessoas ouçam da igreja, ela não seja de adultérios, de coisas ruins, né? De transgressões, de escândalos, mas que seja como essa aqui que nós estamos lendo. A mensagem, o que estava acontecendo em Antioquia, chegou na igreja sede em Jerusalém. Está acontecendo um avivamento lá em Antioquia. Isso, aqui nessa época não tinha internet não, é longe de Jerusalém a Antioquia. Jerusalém está em Israel, Antioquia estava na Síria, no norte, na parte de cima, bem longe. Mas chegou a notícia: olha, está acontecendo alguma coisa lá, as pessoas estão dando crédito, está sendo salva, está acontecendo salvação em grande número. Nós precisamos enviar alguém para ensinar esse povo lá então, porque agora eles conheceram a mensagem, mas eles precisam ser instruídos agora. Vamos mandar alguém. Quem nós mandaremos? Alguém que saiba exortá-los, consolá-los. Barnabé. Barnabé, irmãos, foi um apóstolo, não do colégio apostólico, mas foi um apóstolo depois, e ele é enviado lá. Agora, algumas coisas que eu quero mostrar para os irmãos, eu não vou demorar. Observem comigo uma coisa. A Bíblia diz, no versículo 23, que quando ele chegou em Antioquia e viu a graça de Deus, o que ele viu lá? Ele não viu pregação de coaching, ele não viu movimento lá de autoajuda, ele não viu campanhas, ele viu a graça de Deus. Irmão, se a graça de Deus alcançar essa cidade de Colina, as pessoas derem lugar, vocês vão ver o que é um avivamento. O que está faltando aqui é as pessoas darem crédito na graça de Deus, porque aí vai acontecer, vai ser avivada essa cidade. E a Bíblia diz que quando ele percebeu, ele chegou, ele se alegrou e exortou. Aqui exortar fala consolar, o nome dele já dizia tudo, filho da consolação. Todos os que estavam lá, para que eles fizessem o quê? Saísse da igreja? Não,
para que eles permanecessem no Senhor, porque o segredo é esse: permanecer na presença dEle, não arredar, não se afastar. Todos nós teremos falhas, vocês verão falhas em mim. Pessoas que passaram aqui talvez saíram porque viram falhas em mim, ou em outro, ou não agradou a liturgia, ou não agradou, quem sabe, o movimento pentecostal. Mas o segredo é permanecer, olhar para Jesus e saber, enquanto nós estivermos aqui, estamos sendo aperfeiçoados. Chegará um momento que não haverá mais falha, não haverá mais dificuldade, seremos transformados e estaremos com o Senhor para sempre. Lá não haverá mais nenhum tipo de falha. Nós estamos perseguindo é estar no céu. Aqui nós teremos falhas, aqui teremos desentendimentos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Permaneça no Senhor, não arrede o teu pé, não saia da igreja, não deixe o inimigo soprar no teu ouvido. Esteja firme e sempre que for possível, convide alguém para estar aqui com você. Faça isso, irmão. Não vou mais lá na igreja não, o pastor é muito bravo. Venha para a igreja. Venha para a igreja. O Senhor fará uma obra na tua vida e na vida da tua família. Venha para a igreja, acredite. Deus nos sustentou até aqui. Deus é o Deus que tira a solidão. Deus é o Deus que tira a angústia. Deus é o Deus que prepara o que nós nem esperamos. Como é que diz lá em Efésios 3? Que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus tem surpresa para nós, nós precisamos ser fiéis. Quem sabe o Senhor não nos surpreenda, né? Em breve. A Bíblia diz, irmãos, que Ele exortou eles a permanecer. Irmãos, eu fiquei pensando que lá na igreja de Jerusalém tinha muitas pessoas que poderiam ter sido enviadas para Antioquia, mas eles enviaram quem? Barnabé. Por que será, hein? Porque Barnabé era o homem certo. Quando a gente vai estudar a vida dele, ele era dinâmico. Ele gostava de sair em viagem missionária. Ele gostava de sair para pregar o evangelho. E a Bíblia diz que nem todos vão ter essa chamada dinâmica. Vamos dar uma olhada num texto que está em Deuteronômio 33, 18. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele ficou triste. Foi isso? O que aconteceu com ele quando ele chegou lá? Se alegrou. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 33, 18. Só para a gente entender uma coisa aqui, um segredo. A Bíblia tem vários segredos, mas Deus descortina, né? 33, 18 de Deuteronômio, no Antigo Testamento. Como diz aí? Deus de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Tem gente que vai se alegrar, irmãos, às vezes, dele ficar aqui dentro da igreja, tocando instrumento, ajudando em alguma coisa. Outros se alegrarão nas suas saídas, saindo aí fora para pregar o evangelho, saindo para visitar alguém, saindo para fazer a obra de Deus. Alguns serão mais dinâmicos do que os outros. Olha lá, Zebulon nas saídas, Isacar nas tendas. Quando Barnabé chegou, ele era dinâmico, ele se alegrou. Ele foi alguém que era a cara dele, sair, ir no trabalho. E ele fez viagens missionárias, juntamente com Paulo depois. Versículo 24. Porque esse homem era cheio do Espírito Santo. Era homem de bem. Do que? De bem. Primeira coisa, né, irmãos? Tem que ser de bem. De bem significa caráter, dar testemunho, viver uma vida pautada naquilo que as Escrituras propõem. Ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Alguém que tinha recebido mesmo a plenitude do Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia diz que era homem de fé. Foi o que foi falado aqui, irmã Maria Amélia. Se nós não temos fé para sair lá fora, não temos fé para falar que Jesus Cristo salva, cura,
batiza no Espírito Santo, nós estamos reprovados, porque sem fé não é difícil agradar a Deus, é impossível. Esse homem tinha fé, ele acreditava na missão, ele acreditava no chamado, na vocação, ele acreditava que ele poderia falar a palavra de Deus e as coisas iam acontecer. E a Bíblia diz que muita gente se uniu ao Senhor. Olha aí, muita gente. Quando vai acontecer aqui, irmãos? Isso, muita gente se uniu ao Senhor. A Bíblia diz que partiu Barnabé para Tarso. Agora aqui tem uma outra lição para nós. Quem foi enviado para Antioquia? Barnabé. Mas quando ele chegou lá, ele percebeu que aquele povo poderia ser ensinado. Ele se lembrou de alguém, de Saulo. Sabe quantos anos fazia que o apóstolo Paulo ainda usava o nome Saulo, estava no anonimato? Quase 10 anos já, quase 10. 14 é o período total de preparação. Quase 10 anos, a última vez que ele tinha sido visto, Júlio, o grande apóstolo Paulo, ele saiu dentro de um cesto, fugido em Jerusalém, porque as pessoas queriam matar ele, e ele foi para sua cidade, Tarso. Os irmãos sabem onde é Tarso? Aqui é a Síria, né? Antioquia, é na Turquia, território da Turquia. Ele lembrou, ele poderia dizer assim, eu vou ensinar essa igreja, mas ele era sábio, mas ele entendeu que Saulo era mais capacitado que ele. Então, irmãos, nós precisamos entender também, cada um de nós temos uma chamada, cada um de nós temos uma condição. Deus não vai usar todos na mesma área, então cada um de nós temos que ter percepção do que é que Deus tem para nós. Tem pessoas que foram chamadas para cantar, e isso também não quer dizer que ele não possa evangelizar. Outros foram chamados para tocar instrumento, outros para pregar, outros para ensinar, e nós temos que ter a humildade de saber, não, aquela pessoa é mais capacitada do que eu naquela área. Ele vai ao encontro de Saulo, e a Bíblia vai falar aqui, Barnabé e Saulo, até chegar no capítulo 13, quase no fim, aí já vai mudar, vai dizer assim, Paulo e Barnabé. Deus mudou a hierarquia. Interessante, né? Como Deus faz as coisas, irmãos. Aqui quem era o líder? Barnabé. Lá mais na frente Deus, não, o líder vai ser Paulo. Barnabé e Saulo, pode ler o texto, vocês vão chegar lá na frente, ele vai parar de usar o nome hebraico dele, que é Saulo, e ele passa a usar o seu nome Paulo. Aí a Bíblia diz assim, Paulo e Barnabé. Quem muda a hierarquia é Deus. Quem trabalha no coração dos homens é Deus. Nós somos a ferramenta, mas a ferramenta precisa estar afiada, preparada. A Bíblia diz em Eclesiastes, se o machado estiver embotado, o ferro estiver embotado, tem que colocar mais força, vamos ter mais dificuldade. Mas se nós estivermos preparados, orando, em jejum, preparados, instruídos pela palavra de Deus, dinâmicos, a nossa fé acrescida, quando nós sairmos para pregar aí fora, as pessoas darão crédito à mensagem do Evangelho. O que a senhora falou é uma grande verdade, irmã Maria Amélia. Não adianta sair despreparado também, sem fé. Tem que estar preparado. Vocês estão preparados? Vocês se sentem preparados aqui? Para sair e pregar o Evangelho? Temos que ter, né? Falar de Jesus. Agora, se vocês pregar para alguém e tiver dificuldade, não, isso aqui, vocês se lembrem, eu vou levar vocês para o pastor. Ele vai explicar isso daqui que vocês estão com dificuldade. A Bíblia diz aqui que ele foi buscar a Saulo, conduziu para Antioquia, e sucedeu que um ano todo, quanto tempo? Um ano, eles ensinaram muita gente em Antioquia. Agora aqui, irmãos, tem um segredo. Quando eles foram ensinados, eles começaram a se comportar de uma tal maneira, que eles começaram a se parecer com Cristo, Danilo. O ensino da palavra de Deus, começaram a praticar as coisas que Cristo ensinava. E aí alguém disse assim, olha, princípio da primeira menção, isso é chamado na teologia, princípio da primeira menção, cristãos. A primeira vez que eles são chamados de cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. A Bíblia diz, o avivamento estava tão grande lá, que a Bíblia diz no versículo 27,
que alguns profetas também foram para lá, desceram para lá. Por que desceram? Porque eles estavam em Jerusalém. Agora eu fiquei pensando uma coisa aqui. Se a Bíblia está dizendo que tinham profetas, não está falando de dom de profecia aqui não, está falando de profetas, lá na igreja de Antioquia, não é o Novo Testamento aqui, irmãos? Sim ou não? Então significa que o profeta ainda tem, existe ainda. Isso contraria o que os sensacionistas dizem, que não tem mais os dons, que não tem mais o profeta. Tem o profeta, não como no Antigo Testamento, mas ainda existem profetas, pessoas que podem ser usadas por Deus. Sim, tem ainda, porque a Bíblia está dizendo, e eu tenho que ser uma pessoa bíblica. Eu não posso usar só o Antigo e o Novo Testamento, eu tenho que crer em tudo aquilo que a Bíblia me ensina, e é ensinamento isso aqui. E ele está dizendo que havia profetas, e eles foram para a igreja de Jerusalém. Vamos orar para Deus levantar profetas no nosso meio. Terminando, no 28, a Bíblia diz que Deus vai usar um deles. Como que ele chamava? Ágabo. Olha, e ele profetizou um negócio aqui, irmãos, que cumpriu, viu? Porque o profeta de Deus, quando ele profetizar, Júlio, pode esperar que cumpre. Essas pessoas que andam por aí profetizando, porque vai acontecer isso, número de RG, essas coisas, esquece isso daí, isso aí é falácia. Agora o homem de Deus, o homem que eu estou falando é genérico, pode ser a mulher também. Se ele é profeta de Deus e ele profetizar, espera que vai cumprir. A Bíblia diz que esse homem dava a entender pelo Espírito, com letra maiúscula, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E a Bíblia diz que isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Olha aqui, aconteceu, cumpriu-se a profecia. O profeta não estava jogando conversa ao vento, o profeta não estava enchendo linguiça, o profeta estava profetizando pelo Espírito Santo. Os irmãos sabem de onde vem esse termo encher linguiça? Sabem? Sabe de onde vem isso? Vem da Idade Média. As pessoas não tinham geladeira, e aí eles matavam os animais e colocavam a carne lá. Quando a carne estava até azul, quase azul, né? Eles pegavam aquela carne e eles colocavam alguns condimentos, alguns temperos da época, especiarias, e é mais ou menos o que faz por aí, Danilo, né? Aquela carne azul. Aí eles colocavam especiarias e a carne dava uma reagida, saía um pouco, aí eles pegavam e iam enchendo linguiça, mas aquela carne estava estragada. Quando você vê alguém enchendo linguiça, usando a palavra de Deus, cuidado que é comida estragada. Daí veio o termo encher linguiça. Ágabo não estava atirando para todo lado. Ágabo não estava pregando uma mensagem de coaching. Ágabo estava dando a entender pelo Espírito que aconteceria uma grande fome, uma crise financeira. E isso aconteceu. E a Bíblia diz que os discípulos, no versículo 29, determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Esse é um dos papéis da igreja, socorrer os que precisam mesmo, realmente, socorrer os que precisam, mandar socorro. E a Bíblia diz que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos, são os presbíteros, né? Por mão de Barnabé e de Saulo. Ó, ele ainda é o líder aqui, Barnabé e Saulo. A igreja fez o papel aqui de assistente social, socorrer os que precisam. É claro que tem que ver se precisa mesmo, fazer uma triagem, mas a igreja precisa fazer isso. E a igreja de Antioquia estava passando por um avivamento. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que a sua graça alcance essa igreja, que ela cresça, que essa semana, faça um propósito com Deus, desta semana, você encontrar alguém, falar de Jesus para ele, convidar alguém, as coleguinhas sua, Giovana, fala de Jesus para elas, diga que você vai passar pelo batismo, isso é uma bênção. Convide alguém para ir lá no batismo, ver você passar pelo batismo nas águas, para que quem sabe, eu já vi pessoas, irmãos, que se converteram na hora do batismo de outros. Escola dominical,
Hoje entrou uma senhora aqui na hora da escola dominical, fiquei orando: Senhor, salva essa mulher, porque eu já vi pessoas serem tocadas e receberem Jesus na hora da escola dominical. Jesus salva, irmãos. Coloque-se de pé, vamos orar, vamos guardar essa palavra, né? Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, eu te louvo por esta noite, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor está aqui, pelos irmãos que vieram aqui, Senhor, louvar o teu nome. Continua nos abençoando, nos dá uma semana tranquila, meu Deus, que o Senhor possa colocar pessoas no nosso caminho, para nós falarmos da tua palavra, que o teu Espírito Santo toque nas pessoas, Senhor, que eles sintam o desejo de vir aqui, ouvir a tua voz, e que o Senhor nos dê uma semana frutífera, uma semana produtiva, na tua presença, para o teu reino. Desperta-nos, motiva-nos para nós trabalharmos mesmo na tua obra, Senhor. Continua conosco em nome de Jesus, amém. Senta só um pouquinho, irmãos. Terça-feira, se o Senhor permitir,